Finanças, o pacto invisível que condiciona sua riqueza antes mesmo de você nascer. Existe um acordo silencioso que já definiu seu potencial financeiro, e quebrá-lo não exige dinheiro, mas a decodificação de um mapa oculto. A narrativa que nos contaram sobre dinheiro é uma fábula simplista, desenhada para ser compreendida mas não para ser questionada. Ela diz que o sucesso financeiro é uma equação linear de esforço e poupança, uma corrida justa onde todos partem da mesma linha. Mas essa é apenas a camada superficial de uma verdade muito mais profunda e complexa, uma arquitetura invisível que molda destinos. Este é o pacto silencioso, um conjunto de regras não escritas, de crenças herdadas e de estruturas sistêmicas que pré-configuram o nosso campo de jogo financeiro. Ele não está em nenhum contrato que assinamos, mas está impregnado na linguagem que nossos pais usaram sobre dívidas, na ausência de conversas sobre investimentos à mesa de jantar, na geografia do bairro onde crescemos e nas oportunidades que essa geografia nos apresentou ou nos negou. É um legado que recebemos sem pedir, um mapa mental financeiro que nos é entregue no nascimento. Para a maioria, este mapa mostra um território limitado, cercado por muros de medo, aversão ao risco e uma aceitação passiva da escassez como norma. A ideia de que o dinheiro é sujo, que os ricos são inerentemente maus ou que a ambição é um pecado são tijolos nesta muralha psicológica. Este condicionamento inicial define nossa relação fundamental com o capital. Ele nos ensina a ver o dinheiro como um recurso a ser gasto para sobreviver e não como uma ferramenta a ser multiplicada para prosperar. Ele nos treina para sermos excelentes funcionários, consumidores leais, mas péssimos capitalistas no sentido mais puro da palavra, ou seja, donos dos meios de produção, por menores que sejam. A tragédia deste pacto não é a sua existência, mas o seu sigilo. Por ser invisível, lutamos contra as sombras. Culpamo-nos por falhas que foram programadas em nosso sistema operacional financeiro, sentindo a frustração de correr em uma esteira que acreditamos ser uma pista de corrida, sem perceber que a velocidade foi pré-ajustada para nos manter no mesmo lugar. Quebrar este pacto exige, antes de tudo, a heresia de reconhecer sua existência. Exige a coragem de olhar para a própria história familiar e social não com julgamento, mas com a clareza de um arqueólogo, escavando as crenças que nos foram fossilizadas na mente e que hoje ditam cada decisão que tomamos, desde a compra de um café até a escolha de uma carreira. A manifestação deste pacto no cotidiano é sutil e implacável, operando como um software rodando em segundo plano em nossas vidas. Ele se revela na forma como o sistema de crédito foi desenhado, favorecendo quem já possui capital e penalizando quem busca sua primeira oportunidade, criando um paradoxo onde é preciso ter dinheiro para conseguir dinheiro. Vemos sua força na publicidade massiva que não vende produtos, mas sim a ilusão de pertencimento e a cura para inseguranças que o próprio sistema de consumo ajudou a criar. Ela nos transforma em caçadores de dopamina, buscando a satisfação instantânea de uma compra em vez da paz duradoura da segurança financeira. Este pacto se materializa na diferença abissal entre a educação formal que recebemos e a educação financeira que necessitamos. Aprendemos a fórmula de Bhaskara, mas não a fórmula dos juros compostos aplicada a investimentos. Somos ensinados como as grandes navegações, mas não como navegar no mercado de ações. Essa lacuna não é um acidente, é um design. Um cidadão que entende profundamente como o dinheiro funciona, como os ativos se valorizam e como a inflação corrói o poder de compra é um cidadão menos controlável, menos suscetível a ser uma peça passiva no tabuleiro econômico. O pacto se alimenta do medo, o medo de perder o pouco que se tem, que paralisa e impede a tomada de riscos calculados, essenciais para a construção de qualquer patrimônio significativo. Ele nos convence de que a segurança de um salário fixo, por menor que seja, é superior à incerteza volátil do empreendedorismo ou do investimento. Ele glorifica a estabilidade da CLT enquanto estigmatiza o fracasso, esquecendo de nos contar que cada grande fortuna foi construída sobre uma pilha de tentativas e erros. A linguagem que usamos reflete e reforça este condicionamento. Frases como não posso pagar, em vez de como posso pagar, fecham portas mentais. A mentalidade de consumidor nos faz perguntar quanto custa algo, enquanto a mentalidade de proprietário nos faz perguntar quanto algo retorna. É uma mudança de perspectiva sísmica, que transforma cada real de uma despesa potencial em uma semente potencial. Este pacto nos isola, nos faz acreditar que nossas lutas financeiras são fracassos individuais, uma vergonha a ser escondida. Essa atomização impede a troca de conhecimento e a formação de comunidades de aprendizado que poderiam acelerar a quebra coletiva dessas correntes mentais. Enquanto nos envergonhamos em silêncio, o sistema que se beneficia de nossa ignorância financeira continua operando sem ser perturbado, perpetuando o ciclo para a próxima geração. Romper o pacto invisível é, portanto, um ato de rebelião intelectual e emocional. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um segredo guardado a 7 chaves por bilionários,
mas de um processo consciente e deliberado de desconstrução e reconstrução da nossa própria identidade financeira. O primeiro passo é a autoeducação radical. É consumir informação sobre economia, investimentos e psicologia do dinheiro com a mesma voracidade que consumimos entretenimento. É trocar horas de redes sociais por horas de leitura de livros, relatórios de mercado e biografias de pessoas que construíram riqueza de forma ética e estratégica. É buscar ativamente o conhecimento que nos foi negado, transformando a internet de uma ferramenta de distração em uma universidade global e gratuita. O segundo passo é a curadoria do nosso ambiente. Somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, e isso se aplica brutalmente às finanças. Se nosso círculo íntimo reforça a mentalidade de escassez, a quebra do pacto se torna uma batalha solitária e árdua. É preciso buscar mentores, participar de grupos de estudo, conectar-se com pessoas que falam a linguagem da abundância, do crescimento e da responsabilidade. Isso não significa abandonar velhos amigos, mas sim expandir nosso ecossistema de influências, criando uma nova normalidade onde falar sobre portfólio de investimentos seja tão comum quanto falar sobre o último filme. O terceiro e mais crucial passo é a ação, mesmo que pequena. A teoria sem a prática é estéril. Quebrar o pacto significa abrir aquela conta na corretora, mesmo que seja para investir uma quantia simbólica. Significa começar aquele pequeno negócio paralelo, mesmo que ele gere um lucro irrisório no início. Cada pequena ação é um voto de confiança no novo mapa que estamos desenhando. É a prova para o nosso próprio cérebro de que somos capazes de operar sob um novo conjunto de regras. É preciso aprender a dançar com o risco, a enxergá-lo não como um monstro a ser evitado, mas como um parceiro cujo comportamento pode ser estudado, compreendido e gerenciado. A liberdade financeira não é sobre ter iates e mansões, mas sobre ter soberania. É a capacidade de tomar decisões na vida que não são ditadas pela necessidade imediata de um contra-cheque. É ter o poder de dizer não a um trabalho que destrói sua alma, de cuidar de um familiar doente sem se preocupar com as contas, de investir no seu próprio potencial. Quebrar o pacto invisível é reivindicar essa soberania. É um processo que pode levar anos, talvez uma vida inteira, mas é a jornada mais importante que podemos empreender, pois não se trata apenas de acumular dinheiro, trata-se de reescrever nosso próprio destino e deixar um legado de liberdade para os que virão depois de nós.